Olá, investidores! Olá! Bom, hoje a gente vai falar sobre Bitcoin. Afinal, é hora de comprar? Ou é hora de vender? Essa semana começou a ter muita repercussão na internet, as pessoas começaram a ficar muito assustadas. Meu Deus, a Bitcoin caiu! Meu Deus, as criptomoedas, será que é o fim? Vai acabar tudo? E não, gente, é uma coisa normal que acontece, já é uma coisa que acontece há anos, né? Basicamente, como todo mundo sabe, Bitcoin é uma criptomoeda, ou seja, uma moeda digital, tá? Ela opera aí de modo descentralizado, ou seja, ela não precisa de intermediários, nem do governo, nem de bancos, por exemplo. E ela opera aí dentro da sua própria rede, tá bom? Basicamente é isso. Normalmente o Bitcoin se comporta dessa forma. Tem esses ciclos, tá? Normal, de alta e de baixa. E nesses ciclos é onde muita gente se perde, porque muita gente vende a Bitcoin, acaba se desfazendo dos seus Bitcoin por causa do medo, do desespero, porque ela tá corrigindo e tá na baixa. Muitas vezes tu mesmo já fez no começo. É normal, as pessoas têm esse medo no começo. Como a gente pode ver os dados aí anterior, as pessoas que nessa baixa, quem mais vendeu foi as pessoas que compraram há 2 meses atrás, 3 meses atrás, porque tem essa instabilidade, não conhece, não sabe como o mercado funciona, então vão lá correndo, ai meu Deus, vai acabar, vou perder todo o meu dinheiro, e vão e vendem. Exatamente, são os novos investidores normalmente que a gente pode ver que são os que vendem, tá bom? Porque os investidores que já têm costume, que já está mais familiarizado com o Bitcoin, nessa baixa não se desespera como os novos, que acaba antecipando e vendendo e perdendo muito dinheiro, né? Às vezes aí nessa transação aí de vender na baixa, quando ela está corrigindo. O Bitcoin ele recuou 15% desde janeiro de 2025. Ou seja, as pessoas sem experiência, elas estão vendendo o Bitcoin nessa queda. Por quê? Por causa do desespero, do medo. Então, são normalmente as pessoas novas no mercado, os novos investidores que normalmente faz isso, pessoas sem experiência. Porque as pessoas experientes, elas sabem que essas quedas são normais, elas entendem como é que o mercado funciona. Como a gente vai mostrar agora para vocês, o índice do medo da ganância, a gente tá em medo extremo, né? A gente está na posição 20. E a gente tem aqui também uma pesquisa que mostra que esse medidor ele é um reflexo do mercado. Aqui na nossa pesquisa está dizendo que em 2018, esse mesmo indicador ele apontava o número 8. E depois de 2 meses, ele teve uma valorização de 330%, que saiu de um valor de $300 para um valor de $3.000. E depois, para vocês verem como o mercado se comporta, em 2020, em março, o indicador bateu, nessa mesma porcentagem aqui, ele bateu o número 9, a posição 9. E a gente estava na pandemia. Então aconteceu, um mês depois, subiu 75%. Então ele saiu de $4.000 para $7.000. E depois também, em 2021, esse mesmo indicador estava na posição 10. E 2 meses depois, teve mais de 44% de valorização. Então, ele estava valendo $16.000 e foi para $23.000. E depois teve uma valorização de 67%. E em 2024, um dado recente, o indicador estava 27, um pouco mais do que está agora, e 3 meses depois subiu 80%. De $49.000 foi para $88.000. Então, quando esse indicador está abaixo de 25%, significa que tem uma queda muito grande no Bitcoin, mas também quando ele acaba de corrigir, que essa queda são correções de valores, quando ela acaba de corrigir, ela sobe às vezes muito mais, 2, 3 vezes mais do que a correção. Pois é, quando eu comecei a investir, eu me comportava dessa maneira, tá? Eu não tinha experiência no mercado, então eu me comportava assim, eu ficava com medo extremo
o tempo todo pensando, ai, tô perdendo dinheiro. E acabava que eu entrava aí também aí no índice do E eu medo. sempre dizendo, calma, o mercado se comporta dessa maneira. Porque quando tem muita gente comprando, a tendência é que as ações, Bitcoin, seja o que for, fiquem muito caras. Então, quando as pessoas entram nesse medo, alguma coisa está anunciando, elas começam a vender. Começam a sair. Começa Faz a sair. o contrário, porque na verdade, esse momento, com a experiência que a gente vai adquirir com o tempo, eu comecei a ver isso como uma oportunidade. Antes de continuar, se inscreva no nosso canal. A ajuda de vocês é muito importante agora nesse começo. Então curta, comenta e se inscreva e ativa o sininho. Agora bora. E ao final agora desse vídeo nós vamos dizer se nós vamos vender a nossa posição de Bitcoin ou se a gente vai comprar. Eu vou deixar aqui um print embaixo e vocês vão ver que a gente vai acabar comprando. Porque quando está abaixo, o nosso comportamento é comprar. Para esse é um medidor que temos que comprar mais e não vender. Pra gente, a gente se comporta dessa forma. Cada investidor, né, se comporta de uma maneira. Mas quando você tem um pouco mais de experiência, você começa a se comportar diferente, já vê isso como uma oportunidade. Então a gente, que a gente vai fazer agora, a gente aproveita e tá comprando mais Bitcoin aí para no futuro, quando a alta vier de novo, a gente tá aí com uma carteira bonita aí com Bitcoin. Como a pesquisa que a gente apresentou aqui para vocês, esse comportamento varia até 2 meses. Então vamos aproveitar agora que está na baixa, que é quando subir pelos medidores, normalmente ela vai alcançar um novo pico. É isso. Até a próxima.